Bom dia aos amigos e amigas. Mais informações. As pessoas dessa cidade que nós estão tentando aí levar a vida aí como se nada de novo, como se nada de bom tivesse sendo anunciado por aqui. Eles estão evitando que essas informações cheguem a toda a população, essas ricas novidades, não somente aqui, mas como em todo o país, em toda a terra. As nossas publicações, eu estava vendo aí o Facebook, né? Eu tenho compartilhado aí diariamente publicação no Facebook, e as visualizações lá estão sendo zero. Me parece que essas publicações elas não estão chegando ao público. Está sendo postado lá, mas não está sendo permitido que as pessoas visualizem. Enfim, existe uma forte restrição aí, inclusive nos meios de comunicação, na internet, sobre essas novidades. Porque apesar de ser coisas boas, ela vai contra todo o enraizamento que está enraizado aí de ruim no viver das pessoas. O mal que está enraizado no viver da pessoa. E o mal que se encontra na sua vida, irmão, ele vem das falsas religiões. Mas as religiões falsas, eles não pregam o bem. Aquela bondade aparente ali é só uma farsa, irmão. É só uma farsa para poder associar tudo ao mal, à maldade. E aí que se encontra a armadilha. Você vê a pessoa com aparência de bonzinho, do bem, e aí quando você se envolve com ele, cai numa armadilha. Diferente do comportamento, irmão, de quem passar a obedecer à lei de Deus. A sua atitude tem que ser benigna, tem que ser para o bem, não para o mal. Definitivamente. Então, se você decidir obedecer à lei de Deus, você tem que fazer uma parceria com o bem e quebrar essa parceria com o mal. Significa dizer que quando no início da parceria, a sua bondade não está tão grande. Por quê? Porque vem associada a uma parceria secreta com o mal. Mas aí, como você decidiu aí quebrar essa parceria com o mal, para estabelecer a parceria com o bem, porque você é obrigado a fazer isso, você vai se distanciar do mal e vai se aproximando do bem. No início que você fazer isso, você vai ter um efeito negativo. Esse efeito, ele vem da própria estrutura do mal. Porque você deixou de estabelecer como rei o diabo, e você vai passar a estabelecer como Deus, Jesus. Jesus é o príncipe da bondade, irmão. É o rei da bondade. Nele não se encontrou qualquer mal algum. Ele foi provado, ele foi morto, ele foi crucificado. Todo o mal que veio contra ele não permitiu, não fez com que ele se associasse ao mal. Então é o rei da bondade, Jesus. E o diabo, o rei da maldade. Então você tem a opção aí de trocar de rei, de compactuar, de participar do reino de Cristo, com uma bondade pura, separada do mal. Então, quando você decidir fazer essa parceria com Jesus, você tem que quebrar essa parceria com o mal, para desfazer ele da sua vida. Isso no seu interior. E o seu comportamento vai dissipar esse mal a partir de então. Porque o seu negócio agora é com Deus, irmão. É com a bondade de Deus. É com as coisas boas da terra. Não mais com as coisas boas. E naturalmente,
você vai passar a rejeitar o mal a partir do seu interior e aprovando e aceitando mais que nunca o bem. E para começar, você vai exigir as próprias coisas que passam a influenciar você, seja o bem, não o mal. Você ouviu o que eu falei, irmão? Por que que eu tenho combatido o mal, irmão? Reprovado ele, denunciado ele, quando ele me influencia de forma negativa? Porque eu não tenho parte mais com o mal, irmão. Eu não quero saber mais de maldade na minha vida. Tanto no sentido de eu ser recompensado com o bem, como também de fazer com que o mal também não chegue mais às pessoas. Porque eu deixei isso. Eu deixei essa parceria de lado. Então, agora, o que eu quero é ser recompensado com o bem e que essa bondade chegue também ao meu próximo. Porque jamais eu vou fazer com que eu seja beneficiado com o bem em função do mal lançado sobre o meu próximo. Porque esse é o comportamento hoje das pessoas que se beneficiam do bem. É fazer mal ao seu próximo para ser recompensado com o bem. É desejar o mal do seu próximo para que esse desejo seja dado assim com o bem. Faz o mal, recebe o bem. Faz o bem, recebe o mal. Foi esse comportamento que foi dado a Jesus. Jesus fez o bem e recebeu o mal. E aqueles que fizeram mal para Jesus foram honrados pelos brutos, com ofertas e vantagens. Então hoje é o espírito que se prevalece. Irmão, eu vejo que não dá mais para esconder das pessoas a intenção maligna das pessoas de querer o meu mal. Isso mesmo, irmão. A intenção maligna das pessoas de querer o meu mal. Para quê? Para receber o bem. Para ser compensado com o bem. Essa é uma prática bem visível que se vê por aqui, irmão. Hoje mesmo, uma jovem me desejou mal, sem que eu desejasse mal a ele. Uma pessoa que sempre procurei ajudar. Então ela não está conseguindo esconder mais essa traição terrível, essa maldade terrível de querer o meu mal para poder se beneficiar do bem. Tudo isso aí vem da bruxaria, da feitiçaria. Então, irmão, a partir de agora, esse comportamento, ele será identificado e denunciado, principalmente vindo das autoridades. Isso mesmo. Em querer o mal das pessoas, sobretudo quem tem boa intenção pura, como é o caso de quem obedece à lei de Deus, para poder se beneficiar do bem. É um crime isso aí. É por isso, irmão, que eu sempre digo que na época em que Moisés saiu do Egito com aquele povo, a prática de feitiçaria era extirpada do meio do povo de Deus. Ela não poderia estabelecer-se ali. Era uma coisa proibida pela gravidade desse tipo de comportamento. A feitiçaria, o que é a prática de feitiçaria? É a pessoa que se beneficia do mal, fazendo o mal. Se beneficia do bem, fazendo o mal para as pessoas. Hoje nós vivemos um maior império de bruxaria sobre a terra, por meio daqueles que crucificaram Jesus. Fizeram mal para Jesus, para os apóstolos, e se beneficiaram do bem. É uma prática de feitiçaria que está estabelecida sobre a terra, e que ela vai ser aniquilada agora, com a chegada do reino de Deus. Porque se chegou sobre a terra um outro tipo de comportamento, onde se faz o bem e recebe o bem. Não mais. Se faz o bem e recebe o mal, como foi o comportamento que influenciaram Jesus, depois dele fazer muitas coisas boas sobre a terra. Então, está posta sobre a terra outro tipo de comportamento,
o que foi comportamento de Jesus, de fazer o bem sem se associar ao mal, e assim estabelecer sobre a terra outro espírito de uma bondade pura, para que ele se estabeleça aqui definitivamente. Então está posto aí o machado, a raiz da árvore. Toda árvore que não dê bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, a partir de agora, irmãos, está estabelecida essa regra sobre a terra. Todos os nossos seguidores, todas as pessoas que aderirem a essas novidades, terão de ter esse comportamento de reprovar o mal e aprovar o bem, de rejeitar o mal e aceitar o bem. Essa decisão tem que ser definitiva, irmão. Ou seja, as pessoas têm que fazer essa preferência e se firmar nela, se estabelecer nela pela fé. Por quê? Porque ele vai ter uma contradição de fazer o bem e receber o mal, como o que eu estou sofrendo aqui. Por que eles estão me crucificando, me desejando o mal? Por quê? Por desejar o bem, por querer o bem das pessoas, por querer o bem dessa cidade, desse lugar. Você não vê isso aí não, irmão? Você que é pessoa do bem, você não vê essa necessidade de você se filiar a nós, para que a bondade possa se estabelecer na sua vida de forma definitiva?